Estamos de volta para transmitir, voltamos a transmitir mais um vídeo, como eu havia falado. Temos as questões da abordagem de Concórdia da Polícia Militar para comentar nessa oportunidade, nesse evento, enquanto nosso querido Renato Trezoitão está bombando na live aí ao lado, junto ao governador Renato da Costa da Lagoa, Renato Lucman, está no auge da live do Trezoitão. Nós estamos no auge do nosso vídeo para falar das abordagens quando policiais da cultura woke, policiais que gostam de desmontar armas e montar armas para venda e gostam de corromper o quartel e fazer coisas que nem sempre são aceitas ou auspiciosas para que a sociedade em geral ande bem, porque quando a polícia anda mal, a sociedade anda mal. Se a sociedade anda mal e a polícia não anda bem, tudo vai sair muito mal. E as medidas que devem ser aplicadas para os delinquentes não saem, exatamente como aconteceu em Florianópolis, que a polícia está em conluio com os delinquentes, porque não sai nada favorável à família, incluindo as matérias das TVs com delegados e principalmente essa matéria que eu tenho citado do Cláudio Costa. Cláudio Costa, tu é um bunda mole, a tua matéria ficou uma porcaria e se a Rocan concorda com isso, vocês são muito mais bunda mole do que eu pensava naquele dia. E posso imaginar como que vocês vão fazer aplicação de medida socioeducativa para alguém, se a medida socioeducativa tem que ser aplicada para polícias que insistem em manter flagrante delito deles mesmos. Renato estava numa propriedade privada, Renato estava testando um fuzil 762 da Segunda Guerra, num fogão, numa geladeira, e uma bala saiu da geladeira e não sei como voou na churrasqueira de um vizinho, porque o sítio era de um delinquente, supostamente de um mecânico, e o delinquente do mecânico estava loqueando sem saber o que estava fazendo. E aí, segundo a polícia muito honesta, né, que veio ao local, a propriedade particular, prendeu os caras e o fuzil, segundo a própria polícia, encheram eles de tiro, fizeram uma série de coisas, enquanto que, segundo a reconstituição de cena, aparece que a turma que estava nessa propriedade privada correu para o rio, se escondeu debaixo das árvores, com medo, e não atirou em polícia nenhuma, mas a polícia, devido pegar um fuzil da Segunda Guerra, um fuzil 762, na época, eu não entendo muito de fuzis, o Renato pode interferir na minha apresentação e falar mais do fuzil, porque ele sabe, tem conhecimento sobre armas, pode explicar de onde veio, pode explicar com quem estava, de quem era, todos os detalhes desse fuzil, que foi devolvido para as forças através da apreensão deles. Mas o vagabundo era o Renato, a polícia era a Santinha. Aí, naquela oportunidade, foi perguntado para os policiais que disseram que levaram tantos tiros: apresentem um colete marcado, uma viatura, apresentem uma árvore lá que tenha um tiro, alguma coisa, um tiro na casa, apresente, a não ser o fogão ou a geladeira que era o alvo. Senhores, a covardia da polícia é explícita. Isso não é a polícia de Concórdia inteira. A gente fala em nome do Araújo e dos outros vagabundos que estavam junto com ele naquele momento, que fizeram. Tem os nomes no processo, um tal de Berti, acho que é,
Eu vou conferir porque isso é muito velho, mas é o que aconteceu naquele momento, naquele sítio, naquele local. Aí sai o senhor Paludo. Quem é o senhor Paludo? É tipo os tal de jornalista da ilha. Sai falando igual no Cidade Alerta, que foi o Viputinha maconheira agora nesse nosso caso. Aí saiu falando que foi muitos tiros, que enfrentaram a polícia a tiro e não sei o quê, e não sei o quê, um baita de bunda mole. 2 irmãos e um bunda mole lá pescando. E nem era verdade que eles estavam atirando. Eles já tinham atirado, mas não naquele dia. Era uma propriedade grande, privada, não era uma propriedade pública. Senhores, fizeram terrorismo. Fizeram tanto terrorismo que prejudicou também o meu salão naquela época. E eu gostaria de lembrar para as vagabundas que estão querendo me tratar como uma miserável, de uma mãe tóxica, abusadora que bota os filhos para trabalhar. Eu queria dizer para vocês que vocês não sabem nada da minha vida, não sabem nada das oficinas que temos aqui em casa, que a única coisa que vocês sabem é mentiras, é fazer baixo-assinado com pessoas dementes, com pessoas fracas, com fofocas stalking, que a verdade de vocês não se sustenta perante a história da família. E eu gostaria de dizer para a força lá de Concórdia que fez aquilo, que até hoje é uma vergonha para vocês o modus operandi que usaram naquela discórdia que vocês estavam provocando lá, e que nós sabemos quem que orquestrou, que é o mesmo que orquestrou naquela época o sequestro planejado do nosso bebê, e que não seria usada a escola. Vejam bem, senhores, a escola, a creche do meu bairro Natureza está limpa nisso. Quem ia sequestrar o nosso bebê e ia usar aquela babá para fazer aquilo é o mesmo que fortaleceu esta polícia bunda mole para que esse ato fosse consumado naquela oportunidade e que justificaria o sequestro do bebê, logo justificaria o abuso do bebê, que também corria na mesma promotoria com o mesmo juiz bunda mole Jefferson Osvaldo Vieira e o mesmo promotor bunda mole, senhor Alessandro Argenta. Que as pessoas que venderam a sentença do bebê também orquestraram tudo o que aconteceu naquela vagabundagem, que era tanto vagabundagem da polícia mentindo, quanto vagabundagem para colocar o fuzil na mão do Renato. Usando que o Renato gosta de armas, entende de armas e foi criado em cultura e não em descultura de armas. A mesma cultura do meu abuelo era a cultura do pai do Renato. É até hoje, senhores. É até hoje. Só mudaria influenciado pela descultura woke dessas vagabundas, bunda mole e mentirosa, que gostam de filtrar instituições, gostam daquele policial que tem tendência a mentiras e corrupção e gostam também de mentir mediante as varas de infância e de juventude para justificar os seus delitos. A nossa história é um livro aberto e não é um livro podre. Livro podre são a vida das pessoas que precisam da corrupção, que precisam se esconder da internet e usar falsidade ideológica, inclusive para fazer um comentário nas minhas publicidades aí dos fatos. Objetivos do vídeo. Objetivos do vídeo é demonstrar que se algumas décadas atrás a polícia de Concórdia foi corrupta, a polícia de Santa Catarina é corrupta até hoje, nos atos e omissões que estão prestando, na matéria do senhor vagabundo Cláudio Costa Bunda Mole, onde ele diz que homens armados
de carabina de pressão alterada para 22, foram presos, foi preso no caso, porque só foi o vagabundo, era só o pai de família. O cara que foi para o hospital com a bala de 38 não era vagabundo, ele só é maconheiro. Senhores e senhoras, o ciclo de repetição da mídia, o ciclo de repetição da polícia nos fazem crer no quê? Na polícia, nas instituições ou nas mentiras contadas pela mídia? Eu tenho me esforçado para em nenhum momento meus filhos deixar de gostar da polícia, mas diante do que eles viram, se essa mesma polícia de Floripa não puder proteger o pai de família e demonstrar quem é os bandidos, e a polícia civil investigar quem eram os grupos stalking, sinceramente, não adianta mais querer falar bem da força. Teremos que falar mal da força. E eu espero que a polícia militar rapidamente se posicione sobre a nota da carabina, sobre o calibre da carabina. Olha que chuva linda que estão me mandando agora, meus amigos. Obrigada. Obrigada pela chuva, queridos amigos da montanha. Eu gostaria de dizer que se a polícia, o quartel da polícia não apresentar essa carabina imediatamente, como ela foi entregue naquele dia, na frente dos nossos filhos, na frente da comunidade, senhores, a carabina veio diretamente da empresa Rossi. A empresa Rossi não manda carabinas adulteradas. Nossa família não possui fábrica de armas para adulterar carabinas. Segundo demonstrado para a própria polícia naquele dia, quem fala que a família tem uma oficina de delinquentes são as vizinhas problemáticas da cultura woke, abusadoras sexuais, mulheres feministas que apoiam a pedofilia. Senhores, gostaria de dizer para a polícia militar, para o comandante respeitosamente que mandou a carta para sermos ouvidos, para ser ouvido o Renato através da corregedoria, que mantemos os vídeos em sigilo, os vídeos à corregedoria, só mostrando o que foi falado. Fomos educados à altura dos senhores, que nós respeitamos as polícias, que nós não respeitamos os delinquentes que estão dentro da polícia. Senhores, essa carabina tem que ser apresentada para a família como ela foi entregue, diretamente da Rossi para a família, da família para a polícia. Qualquer outra adulteração que se confirme, confirmando a matéria de Cláudio Costa, não faz parte da família, faz parte do quartel. De quem a carregou daqui, que está filmado. Filmado, inclusive, os polícias dizendo que carabina bonita, perguntando sobre a luneta, que compramos no Mercado Livre e também dispomos da nota. Senhores, se as leis estão permitindo isso, onde está o crime da família? Senhores, a falta de cultura sobre armas, a falta de conhecimento sobre o assunto faz com que vagabundas e mais vagabundas maconheiras tentem obrigar a família a aceitar as drogas, a aceitar professoras drogadas, a aceitar escolas que adulteram o histórico até do aluno para limpar seus traseiros, mas não sabem dizer o que é uma carabina de chumbinho e o que é uma carabina 22. Não sabem dizer o que é 38 e o que é um monte de munições. Um monte de munições para nós são malas de munições. Não é um pote desse aqui com munições. Senhoras e senhores,
gostaria de me referir ao comandante da Polícia Militar, que não seja um bunda mole e permaneça na postura de falar a verdade e encontre a Cláudio Costa, que fez essa matéria em nome da Rocan, e ajuste as informações. Apenas peço ajustes nas informações, mediante estar escrevendo no dia de hoje a carta para o Tribunal de Justiça e também estar escrevendo a carta ao governador. Também serão lidas nessas redes cartas ao governador, cartas ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina contra juízes que participaram do delírio de uma comunista de orquestrar tudo isso usando inclusive a própria força policial, usando as mídias, TV Record, inclusive essa mídia aí que fala essas coisas contra a família. Senhores, não existe a possibilidade de boa educação se as pessoas que estão dentro da educação de Florianópolis são mulheres desprovidas de moral e que corrompem a justiça em favor de si mesmas, em favor de conluios, em favor da mentira, em desfavor dessas crianças que elas queriam sequestrar, que elas queriam extrair dos pais e colocar essas crianças nas mãos de famílias que posteriormente extrairiam essas crianças do próprio país, exatamente reproduzindo o atentado à família que aconteceu naqueles anos que eu tenho narrado em outros vídeos, falando contra outros juízes também de Santa Catarina. A atividade de coerção contra a família nas diligências da Rocan, perseguindo-nos politicamente, ao permitir que essas matérias circulem, é evidente, é cientificamente provado pela própria matéria, e gostaríamos de alertar as polícias civis que quando deflagramos sobre aquela arma implantada na lanchinha, estar de acordo com a polícia, com as polícias e conluios nas polícias, também estamos deflagrando que existe conluios com a comunidade, que é uma ação orquestrada e uma ação orquestrada política, que existe dinheiros de ONGs internacionais para financiar essa merda, inclusive dentro do judiciário. Não é possível que as pessoas tenham tanta maldade contra 4 elementos, contra 2 meninos e um pai com câncer e a mãe que cuida dele. Não é possível continuar mantendo tanta inadimplência dentro dessas instituições. E levanto as bagas produzidas por mim de novo e digo, essa história não vai ficar desse jeito, mesmo que tenha que custar a minha vida.